tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Isaías capítulo 2 diz a glória futura do povo de Deus. Eis, portanto, a visão que Isaías, filho de Amós, recebeu acerca do futuro de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. Ó descendência de Jacó, vinde, pois, e andemos na luz de Yahvé. Certamente rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porquanto os descendentes de Israel se encheram de superstições adquiridas dos povos pagãos do leste, o oriente, e ainda praticam adivinhações como os filisteus e celebram alianças com pagãos. A tua terra está repleta de prata e ouro, e seus tesouros são inesgotáveis. A tua terra está cheia dos melhores cavalos, e os seus carros de guerra são incontáveis. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles se inclinam em adoração diante da obra das suas próprias mãos, reverenciando o que os seus dedos produziram. Por esse motivo a humanidade será exterminada e o ser humano humilhado. Portanto, peço-te, ó Deus, não os perdoes. Vai, pois, entra no meio das rochas e esconde-te no pó, onde o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão humilhados e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia, somente Yahvé será exaltado. Porque Yahvé, o Senhor dos exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para tudo e todos que exaltam a si mesmos, para que sejam rebaixados. Amém. O que tu está sentindo é a unção do Espírito do milênio. Esse dia está muito próximo. Resta pouco tempo. Trabalhar, irmãos, trabalha com afinco. Diga ao fraco: eu sou forte. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Da fraqueza tire forças, porque resta pouco tempo. Até nós estamos surpresos pela proximidade do arrebatamento e do retorno do nosso amado Deus. Bendito o que vem em nome do Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.
subtítulo aqui é diferente em outras Bíblias. Aqui fala a glória futura do povo de Deus. Ou seja, é uma coisa com mais entendimento do que os manuscritos mais antigos, que falam simplesmente a glória futura de Israel. Mas na verdade, a glória futura não é a glória de Israel, é do povo de Deus. E povo de Deus não é mais Israel, é todo aquele que se tornou igreja, incluindo, se vier a conversão, o próprio Israel. Mas a última palavra não é Israel, a última palavra é igreja. E aqui diz: nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Quais são os últimos dias? O milênio. Amém? Os últimos dias são o milênio. E diz ainda: será elevado acima das colunas, todas as nações correrão para ele, muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a lei, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão suas espadas em lâminas de arado, suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra, nem será necessário que se preparem para batalhas. Nessa administração, irmão, veremos nós, muitos dos que compomos a igreja, retornaremos para essa grande pacificação, essa grande instrução. Jesus descerá no Monte das Oliveiras e nós orientaremos quando descermos com eles, seremos espalhados nas nações e mostraremos às nações. Aí está. Quem é esse? Jesus Cristo, agora o Rei de Jerusalém. E as nações vão recobrar tudo que foi falado sobre o Evangelho, tudo que foi falado, mas o que vai estar em destaque, norteando o milênio, é o que foi falado por geração: Jesus Cristo. Nós seremos o principal foco, a principal busca na internet será pelo ministério Geração Jesus Cristo. As pessoas partirão atrás disso para tentar entender rápido o que aconteceu, e nós teremos várias sedes espalhadas no mundo inteiro, aonde ministraremos a palavra de Deus. Teremos espaços em faculdades, dentro de empresas faremos preleções. Como está o teu conhecimento bíblico? Você tem pagado esse preço? Você tem procurado jogar dentro de você coisas que jogam por terra a barreira do conhecimento, ou a barreira da falta de conhecimento? Você precisa, irmão, você precisa. Não abandone o conhecimento. Uma coisa também que muito tem me impressionado, uma vez uma pregação ainda lá embaixo, não tinha nada construído, estávamos debaixo da nossa famosa lona, e eu acabei uma pregação e acabou o culto, veio um irmão e disse assim: poxa, eu quero uma cópia dessa fita aí, que de vez em quando eu gravava as pregações. Eu falei: não, irmão, eu não gravei, hoje eu não gravei, estava na pressa, na correria, não deu tempo de montar o equipamento, porque lá não podia ficar nada montado, tinha que montar e desmontar todo dia de culto, porque o telhado chovia, essas coisas assim. Não, irmão, não gravei. Ele: puxa, não gravou essa mensagem? Eu falei: não gravei. E aquilo me incomodou. O Espírito de Deus falou assim, mas me incomodou muito, irmão. Foi uma pancada. Foi uma pancada. Sabe quando leva uma surra assim? Foi uma pancada. E eu
o Espírito de Deus foi bem claro, é para gravar tudo. Tudo que você falar é para gravar. Como que tu vai imaginar? Você não se acha nada. Aí vem Deus e diz, não, é para gravar tudo que você falar. O que Deus está vendo em mim que eu mesmo não estou vendo? Amém, irmão? E tem que ser assim, tá, irmão? Não se veja como nada, não. Deixa Deus ver em você o que Ele quiser ver. Apenas o teu desejo tem que ser de ser servo. Essa é a maior glória que a mente humana pode conceber. O desejo de ser servo. Irmão, acredita nisso. Isso é fórmula de vencedores. O desejo de ser servo. Quando você detectar que de você flui algum outro sentimento mais altivo, mais esbanjador e etc., você tem capacidade de destruir esse mal pela raiz de dentro de você. Porque você tem inteligência e discernimento entre certo e errado, e sobre ti está o conhecimento, vou usar essa expressão, básico da palavra de Deus. Você sabe o que é certo e o que é errado, os pensamentos que você deve sustentar ou destruir, e você sabe que você também já tem informação, tem sentimentos que estão dentro de você que você não tem capacidade de chegar e dizer assim, sai daqui. Você não pode colocar a mão dentro da tua alma e arrancar os teus sentimentos. Uma das coisas que provam isso são os sentimentos da paixão que levam aos crimes passionais. O cara matou a mulher, por quê? Porque ele está apaixonado, ele não consegue arrancar o sentimento de dentro dele. Se ele conseguisse, ele teria arrancado, teria vivido a vida dele, mas ele não consegue. Mas você sabe que poderosa é a mão de Deus que pode ir dentro da tua alma e remover qualquer sentimento. Então qualquer sentimento que flua em ti, que você se veja vencido por ele, sabendo que ele é um caminho errado, Davi disse, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e então guia-me pelo caminho eterno. Amém, meu irmão? Você precisa fazer isso, você precisa ter este conceito de buscar a face de Deus de tal maneira. E quando ali a pessoa diz assim, olha, eu queria essa mensagem, eu falei, não gravamos, aquilo me fez muito mal, e Deus falou para gravar tudo, e eu fiquei constrangido com isso. E aí depois as pessoas vinham falar comigo, vai gravar? Eu falei, não, a partir de hoje eu gravo tudo, não quero nem saber, eu gravo tudo, vou gravar tudo. Deus falou que é para gravar tudo, eu vou gravar tudo. E tinha coisa que eu ouvia, dizia assim, isso aqui podia até jogar fora. Não, Deus mandou gravar, então deixa guardado. E depois mensagens que se tornaram um marco, mensagens que foram feitas sei lá quantas cópias, ouvidas sei lá por quantas milhares de pessoas, mensagens que por mim eu teria jogado fora. Por quê? Porque Deus, quando traz a mensagem, Ele usa a mensagem para falar a quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. E muitas vezes aquilo que eu mesmo prego e que não me diz nada, vai dizer muito para você. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, isso é um fato poderosíssimo, né? E isso está exemplificado no dia de Pentecostes, quando Pedro, Tiago, João e etc., os apóstolos começaram a falar no dia de Pentecostes, naquelas línguas de outras nações. O que aquilo significava para os galileus? Esses homens estão embriagados, essa é a terceira hora do dia, eles estão embriagados, são loucos, são fanáticos. Aqueles discípulos de Jesus, eles estão embriagados tão cedo, são uns vagabundos. Mas os povos das outras nações disseram o quê? Que isso? Que glória é essa? Que mistério é esse? Esses homens são originários dessa terra, nós estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua, que somos nascidos, partos, elemitas, da Mesopotâmia. Como que glória é essa?
A palavra que não significou nada para um, significou muito para outro. A mesma palavra que significou loucura para uns da nação de Israel, significou uma glória tremenda para os das nações vizinhas. Então eu gravava tudo e guardava. E tinha mensagens que por mim mesmo eu jogaria até fora. E depois eu me assustei, que elas viraram marco no ministério Geração Jesus Cristo. Marco, viraram um verdadeiro marco, né? Deixa eu ver se eu lembro, uma até que dizia apostasia e apóstatas. Essa mensagem eu cliquei em cima dela, e na hora de excluir, eu falei, fui com o mouse, não vou excluir não. Apóstatas e apostasia foi uma das mensagens mais duplicadas na era do CD, invadiu tudo que foi lugar, e por mim, eu cliquei, na hora de excluir, meu dedo travou, eu falei, vou deixar isso quieto. Não dizia nada para mim, falar de apostasia, de apóstatas, aquilo não significava nada para mim, mas significou para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, tem coisas que são assim. E outra coisa que Deus, quando mandou gravar, não deixou que perdesse nada, foi muito tremendo, foram os seminários. Irmão, acredita, se você não passar por esse seminário, se não adquirir um certo conhecimento, dificilmente tu voltarás para triunfar, reinar com Cristo na glória do milênio. Deixa eu dizer uma coisa, voltar com Jesus no milênio não é quem for Marte não, tá? Não é quem for morto, ali está um que foi morto pelo Evangelho, esse com certeza vai voltar no milênio, porque o milênio é um privilégio, voltar no milênio é um galardão, voltar no milênio é uma recompensa por bons serviços prestados, e ao estar aqui no milênio, você terá 1000 anos de trabalho, e quando definitivamente retornar para o céu, você se deparará com uma recompensa de 1000 anos de trabalho realizado. E lá, selou. Quando você entrar no céu, você será aquilo que você alcançou em toda a sua passagem por essa terra. Portanto, trabalha, irmão, se envolve, cresce, adquire conhecimento. Aqui diz, olha, de Sião sairá a lei. É Jesus? É Jesus que vai ensinar a lei para multidões e multidões, milhões de pessoas subindo para Jerusalém. É Jesus que vai ensinar a lei para eles? É? Somos nós. Somos nós, e a lei não vai ser ensinada uma vez por ano quando os povos subirem a Jerusalém, como diz a Bíblia. Não, a lei vai ser ensinada todos os dias. Todos os dias. Você vai ensinar daquilo que você não sabe? Você só pode ensinar aquilo que você sabe. Não, pastor, mas e a revelação? A revelação, então tá, tu seja um relaxado, seja um desleixado aí, e depois vem a revelação. Isso aqui por acaso é a Igreja Batista? Não, quando Deus chama, Deus capacita. É mesmo? Então vamos começar a pensar o seguinte: Deus chama e te capacita a quê? A estudar. Deus chama e te capacita a ler a Bíblia, a entender a Bíblia. Vai, se esforça. Que negócio é esse desse trabalho relaxado? Daqui a pouco acaba virando um da Universal. Daqui a pouco acaba virando um desses mercenários qualquer, um R.R. Soares. Outro dia eu falei assim, não, deixa eu ver o que esse cara está falando, não é possível. Irmão, eu fiquei ouvindo o homem, sinceramente, 5 minutos. Eu falei, não é possível, esse povo todo que está ali, esse povo nunca abriu uma Bíblia, não é possível. O homem está falando tanta coisa sem lógica para o mundo espiritual, e aquela massa está ali. Por que aquela massa está ali? Porque não conhece Bíblia, senão veria que o que ele fala não tem fundamento. A fé daquelas pessoas está resumida em dá dinheiro, porque Deus vai te dar em dobro.
são verdadeiros mercenários, cambistas, negociantes com Deus. Aí Deus, estou te dando 10, tu me deve 20. Aí Deus, estou te dando 100, tu me deve 200, hein? Aí Deus, te dei 1000, hein? Tu me deve 2000. Não é assim que eles trabalham? Maldito e desgraçado seja aquele que vincular esse Deus poderoso a um dinheiro. Maldito e desgraçado. Aleluia. 2 homens chegaram diante de Jesus: Senhor, pede que meu irmão reparta a herança comigo. Ora, era direito dele, era irmão, a herança tinha que ser repartida. Jesus não disse: não, é claro, é teu direito. Não, quem me colocou de juiz dessas coisas aqui da terra? A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, ainda que fosse direito daquele. Jesus dá uma bronca e diz assim: eu vou te contar uma parábola. Um homem tinha um celeiro pequeno, e ele disse assim: olha, eu vou ampliar os meus celeiros, eu vou fazer um monte de coisa. Ele ampliou os seus celeiros, ele botou um monte de riqueza, ele abarrotou os seus espaços. Depois ele disse assim: agora eu estou muito bem, folga minha alma, come e bebe, tu tens bens em depósito para muitos anos. E naquela noite ele ouviu uma voz: louco! Essa noite te pedirão a tua alma, e tudo que tu preparou vai ficar para quem? Esse é o Jesus verdadeiro. O Jesus que está querendo o teu dinheiro para te dar em dobro, esse é o cuspo na cara dele. Esse deve ser uma prostituta varrida de qualquer lugar. O verdadeiro não se corrompe, o verdadeiro não está nem aí para dinheiro. Ele diz: meu é o ouro, minha é a prata, meus são todos os animais do campo. Se eu precisar de alguma coisa, eu não vou pedir a você. O que ele pede seu é a sua obediência, é a sua reverência, é a sua compreensão, é a sua adoração por reconhecer que Ele é Senhor. E mesmo que Ele te deixe apodrecer em cima de uma cama, Ele exige a tua adoração. Aleluia, Deus. Porque Ele não tem que ser adorado pelo que Ele faz, Ele tem que ser adorado pelo caráter, pelo conceito, pelos princípios que Ele tem. Aleluia, Deus. Não há outro Deus igual ao nosso. Existem deuses na macumba, não tem caráter. Se eu chegar lá com R$1.000, eu compro o caráter do tranca-rua e faço ele matar alguém. Se eu chegar lá com 5.000, eu compro o caráter da pombagira e faço ela destruir um casamento. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus tem caráter, tem princípio, tem que ser adorado pelo que Ele é, não pelo que Ele tem ou que Ele faz. Louvado seja o teu nome. Eita glória. Se eu tenho dinheiro, eu chego na prostituta católica e peço para o padre rezar uma missa para o meu enteado, meu ente querido sair do purgatório, e ele reza. Se não tiver dinheiro, ele não reza. São missas pagas. O Deus católico é uma puta. Aleluia. Aleluia. Quem tem compra, quem não tem não compra. Esse não é o Deus da geração de Jesus Cristo. Tu tem que ter conhecimento e principalmente não engolir palavras, não ter papa na língua. Esse é o tempo de fazer guerra, criar intrigas e contendas. Esse é o tempo. Essa é a hora de você adquirir galardão. Louvado seja o teu nome. Porque Deus tem uma grande contenda contra os habitantes da terra. E viu as profecias lá no Facebook? Viu, né? Até me admirei, está com 400 compartilhamentos lá, o negócio das profecias do Facebook. Deus vai massacrar o Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000, e você vai contemplar agora isso, ó, 1000 caindo ao teu lado, 10.000 caindo à tua direita, e tu não vai ser atingido. Aleluia, Deus. Porque esse Deus tem caráter, esse Deus tem conceito, esse Deus tem princípio. Ele é o Deus que sustenta a verdade. Que verdade? Aquela que está dentro de ti. E se Ele sustenta a verdade que está dentro de ti, tu também serás sustentado. Aqui, irmão,
fala dessa glória futura do povo de Deus, e depois mais para frente você vai ver, não sei se essa versão aqui repete a mesma coisa, fala sobre o dia do Senhor. Esse dia do Senhor que surge aqui nesse texto que eu li, esse dia do Senhor está se referindo, sabe a quê? A 1000 anos, porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos, e justamente essa mesma expressão aparece aqui, que esse dia do Senhor que é falado nesse texto de Isaías capítulo 2, é um texto referente aos 1000 anos em que Jesus Cristo vai estar pessoalmente sobre a terra, reinando, não como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, mas como o leão da tribo de Judá, como aquele que João contemplou, que tem os olhos como chama de fogo, seu cabelo mais branco que a neve, seus pés como latão reluzente, e no seu peitoral tem 7 estrelas, tem 7 candeeiros nos meios dos quais ele passeia, ele tem um cinturão, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, está tudo lá nele, e é justamente daquilo que está nele que ele nos dá a nós. E isso é o que nós traremos dele para reinar no milênio. Mas ele não vai pegar, toma aí. Não, ele vai dizer assim, eu tenho, vem cá buscar de mim. É assim que as coisas de Deus funcionam. Jesus não chega, aí, toma aí. Jesus diz assim, eu tenho, vem cá pegar. Você só consegue se aproximar de um Deus tão tremendo. Se você olhar para Deus, querido, você estremece, você tem medo, você fica apavorado se você olhar para Deus. Sabe por que Moisés disse assim, eu quero ver a tua face? Sabe por que Moisés disse isso? Porque o coração de Moisés era de uma pureza inigualável. Quem tem coração puro não tem medo de nada. E sabendo-se que esse Deus é um Deus de verdade e de justiça, ele pode estar ardendo ali numa sarça. Quem tem o coração puro, corre e se lança no meio da sarça, e sabe que aquele fogo vai agasalhá-lo e não abrasá-lo. É isso, por isso que Jesus pega as coisas assim, eu tenho, quer? Vem buscar. Vem buscar no clamor, vem buscar na oração, vem buscar no serviço. Vem cá, vem diante da minha face. Aleluia, Deus. Jesus não é um rei que quer que você venha diante dele curvado de cara no chão, não. Ele é um rei que quer que você chegue diante dele com o seu coração inclinado, mas que você olhe nos olhos dele. Esse é o nosso Deus. E se você tiver afinidade suficiente com Jesus, você vai chegar e abraçá-lo, e ele vai te dar tudo que ele tem, ele vai dar para você. Já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos, porque tudo que eu recebi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Irmão, esse texto, essa glória, principalmente daqui do verso 1 ao 5, fala daquilo que nós estamos aguardando, do momento que nós estamos esperando, aquilo que nós já estamos vislumbrando. E eu particularmente, eu tenho observado a terra, observado a sociedade, eu já tenho visto esse espírito, esse mover do espírito do milênio já repousando sobre a terra, sobre fatos que estão acontecendo no mundo inteiro. No reinado de Cristo ninguém dirá estou com fome, porque coisas vão acontecer sobre a terra. No reinado de Cristo ninguém dirá eu não tenho conhecimento da Escritura, eu não tenho conhecimento de Bíblia. Ninguém dirá isso. Depois que nós estivermos sobre a terra nos 100 primeiros anos da nossa administração, vai se cumprir a palavra que diz o quê?
O meu coração tem anseios em ver tua glória. Olha aí, ó. Enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores farás. Escuta, o muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Olha o milênio. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Esse é o clamor do Espírito Santo. Já falamos sobre isso. Ansiamos ver as águas. As águas são o quê? A palavra. Enchendo a terra como as águas que cobrem o mar. Será o conhecimento do milênio, rico, abundante, levado por quem? Por eu e por você, meu irmão. Você precisa entender que Jesus precisa de obreiros no... Jesus no milênio quer contar com muita gente, meu irmão. É mais de... são milhões de pessoas que voltarão com Cristo. Milhões de pessoas voltarão com Cristo para reinar no milênio. Se você estiver contado entre esses, você precisa se preparar para essa empreitada. E aqui diz, para concluirmos, verso 4: Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão suas espadas em lâminas de arado e a sua lança em foice. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. É Jesus que vai sair de nação em nação? Quem sairá de nação em nação? Nós, irmão. Somos nós que vamos chegar lá para as pessoas, presidentes e etc. e dizer: a verdade, a justiça é essa, essa, essa. Você não concorda? O espírito do milênio estará presente. Nós falaremos como ninguém jamais falou. Nós explicaremos as coisas como ninguém jamais explicou. Nós provaremos por A mais B o que ninguém jamais poderia imaginar. A unção estará sobre nós. A justiça que realizaremos, as repreensões que realizaremos. Isso é utopia para muitas pessoas, meu irmão. Para nós, é o próximo passo. Para nós, milênio, é o próximo passo. Em pouco tempo, nos depararemos com o milênio. Voltando, hein? O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, posso eu crer. Particularmente, eu creio que em 17 anos, já tem alguns irmãos aqui que mandaram alguns estudos que acreditam que o arrebatamento vai ser bem menos tempo. Uns já acreditam 13 anos. Alguém me apresentou um estudo acreditando em 9 anos. Eu digo: eita, 9? Mas eu estou pregando daquilo que eu acredito. Eu posso estar errado, hein? Tomara que eu esteja errado. Tomara que seja em 9 anos. Amém? Ebenezer, até aqui nos tem ajudado. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus que é santo. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu, eu via uma chuva de flechas, e na ponta das flechas
era folheto. Logo em seguida, eu via um anjo, ele parado numa escada, e ele vinha quebrando os degraus da escada. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi um anjo com um cesto na mão. E nesse cesto está escrito: tempo da colheita. Este anjo foi até uma árvore pegar os frutos, só que não encontrou fruto. E vi reunido todos os pastores, todos os missionários, todos os levitas, e não havia os frutos deles. A árvore seca são todos eles, assim diz o Senhor. Vi um anjo passando no meio do povo, nós. Vi mulheres antigas lavando roupa no rio, e ela batia as roupas numa pedra. Assim diz o Senhor: as vossas roupas têm que estar brancas como a neve. Não há tempo de andarem sujo. Ou é limpo ou é sujo, diz o Senhor. Amém. Amém. Bem no início, no primeiro louvor, eu via, Deus me deu uma visão, no chão da congregação com muitas espadas, e o chão da congregação era tomado por águas que vinham subindo, e essas espadas, elas ficavam imergidas sobre as águas. Deus me mostrou 4 bestas, e elas se levantavam contra o Brasil. Era como se fossem cavalos, elas se colocavam de pé contra o Brasil, em posição contra o Brasil. Deus me deu uma visão de asas que ligava. Cadê o irmão Marcos? Está aqui? Asas, mas eram asas imensas que se ligavam a você, irmão. Quando o Senhor falava de música, pastor, eu via o Senhor com vestes brancas que resplandecia muito, e na borda dessas vestes era um bordado de ouro, mas um ouro muito bonito. Quando o Senhor continuou falando da importância da música, tanto na terra como no céu, eu vi muitos instrumentos, e instrumentos grandes, alguns faziam curvas, imensos instrumentos. Eu via como se fosse esse instrumento, mas era 3 ligados no outro, instrumentos que eu nunca vi na terra. Eu vi quando o Senhor falava da música, e o Senhor estava à frente desses instrumentos no céu. Deus me deu essa visão. Amém. Até aqui. Amém. Amém, irmão. A paz. Mestre, ontem eu estava revendo o culto de domingo, e no momento que a irmã Cláudia estava aqui profetizando e ela falava de capas e espadas, eu vi algumas capas, e essas capas, elas eram feitas de um metal muito pesado, mas muito pesado. Então eu via uma pessoa aqui na frente que não conseguia identificar essa capa. Uma delas repousava sobre essa pessoa, e a pessoa ficava como que encurvada, de tamanho peso que era essa capa. Então eu vi o Senhor descer do púlpito e segurar na cintura dessa pessoa e colocar essa pessoa ereta. E dali para frente essa pessoa conseguia caminhar com essa capa sobre os ombros. E ali essa visão cessava. Durante o primeiro louvor,
Eu vi, André, sobre a sua capa, ou melhor, por dentro da sua capa, nasceu uma outra capa, como uma veste. E ela tomava todo o seu corpo, inclusive a sua mente, o seu corpo da cabeça aos pés. E você ficava com essa veste, com a capa ainda atrás, irmão. Amém. Eu tive uma visão, mestre, onde eu via vários homens e mulheres em muitas nações, e todos eles tinham a Bíblia na mão. Então eles abriam a Bíblia em Malaquias, bem específico, Malaquias 4, capítulo 5, e eles retiravam aquela folha da Bíblia e com as suas bocas eles sopravam, e eu via de todo o canto da terra, em todos os idiomas. Malaquias capítulo 4, 5, vinha em direção ao Brasil, e todas essas folhas em todos os idiomas repousaram sobre o ministério Geração Jesus Cristo, e todos que fizeram isso eram profetas de todas as nações. Inclusive, mestre, estava escrito na letra de origem do país da onde vinha, da onde era soprado, Malaquias 4, 5. E ali essa visão se sabe. Ainda nos louvores, irmão Paulo Roberto, eu vi um anjo se aproximar de você, irmão, e ele tinha algo na mão. Então eu via os poros da sua cabeça se abrir, e aquilo era lançado, jogado dentro do teu cérebro. Então eu vi os teus poros fechar. Daqui a pouco eu via a sua barba crescer, os seus cabelos crescer, só que eles cresciam brancos, irmãos. E ali essa visão cessava. Amém. Durante os comentários, quando o Senhor mencionou Frade José, eu vi uma rocha muito antiga ser trazida pelo anjo. Essa rocha estava suja, como se tivesse sido desenterrada. Então ele colocava essa rocha aqui na frente, ele começava a espanar e a limpar. Então eu vi que aquela rocha começava a reluzir diante do Senhor, e era uma rocha negra, mas ela reluzia com uma luz muito intensa. Durante o mover que o Senhor falava de música, eu vi o Ministério Geração Jesus Cristo se transformar numa grande loja de instrumentos musicais. Do outro lado do balcão dessa loja tinha anjos, e tinham todo tipo de instrumentos. E nós aqui estávamos, como estamos aqui estávamos nessa loja. E os anjos nos ofereciam instrumentos musicais. Então eu via os irmãos retirar do seu recurso e dar ao anjo para comprar. E o anjo devolvia, como se fosse de troco, 90% do que o irmão dava era devolvido, e ele só ficava com a 10ª parte, mestre. E ali essa visão cessava. No momento que o Senhor disse assim: a glória futura do povo de Deus, naquele título de Isaías capítulo 2, eu via a porta do céu se abrir, e lá estava um homem de branco à espera. Então eu via muitos se achegar até a frente desse homem. Eles não tinham vestes terrenas, eles não tinham sexo, eram homens e mulheres, mas eram como anjos.
as vestes eram o corpo, e esse corpo estava coberto das letras dos folhetos, mestre. E eles chegavam diante desse ser, eles tinham um folheto na mão, nas costas estava o nome de cada um. E eles entregavam esse folheto na mão do verdadeiro dono, e dali adentrava aquela porta, mestre. E ali essa visão cessava. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Pastor, esses instrumentos que Deus me mostrou nos céus, não tinha ninguém tocando esses instrumentos. E Deus falou comigo da seguinte maneira: esses instrumentos no qual o Senhor estava à frente desses instrumentos são para os vencedores da música, diz o Senhor. Eu vejo semelhantemente a praga que entrou no Egito, trevas, e vem cobrindo, eu vejo vindo cobrindo todo o Brasil, e somente a luz que resplandece do santuário do Deus Todo-Poderoso, somente aqueles que estão debaixo dessa luz estarão guardados, diz o Senhor. Até aqui, pastor. Assim que começou o culto, eu vi como se fosse um grande tecido cobrindo a nação, como se a nação fosse coberta por um tecido em redor da nação brasileira. E esse tecido era como se fosse um elastano. Então um anjo veio, colocou como algo que fosse cordas e puxou esse tecido, e ele foi e voltou, como um elástico quando vai e volta. E ele mexeu com a terra do Brasil, ele mexeu com mares, com a terra, ele mexeu com o solo, como se fosse uma grande pancada. O anjo fez isso. Amém. Quando o Senhor Mestre falava de louvor, que receberemos louvores até na rua e isso tocaria pessoas, eu vi colher e garfo aparecer na frente de alguns, uma colher e um garfo, vindo do céu sem auxílio de mãos, e algo como se fosse um invólucro, como se fosse um ovo de Páscoa, e aquilo se abria, e como se tivesse dentro dele algo branco assim. Eu lembrei muito do maná, do que a gente ouve do maná, e isso estava dentro daquilo, e isso foi dado para algumas pessoas nesse momento que o Senhor falou os louvores. Amém. Depois do que o Senhor leu a palavra, eu tive uma sequência de visões. Eu vi no meio da congregação alguns ganhando as mãos como mãos de leão, como se fossem patas de leão. Eu vi algumas espinhas nascerem asas, como se fossem asas de águia. Elas vinham nascendo. Eu vi alguns como que se fosse preso por uma espécie de um cabo de aço que enrolava na mão e prendia na cadeira, como se ficasse preso a esse lugar. E eu vi também o corpo de alguns sendo revestido como se fosse uma espécie de uma armadura. Ela vinha assim revestindo, como se fosse penas de águia. Alguns as penas eram de ouro, outros apenas eram as penas das águias mesmo. E esse mover foi ocorrendo na medida que
aquela glorificação a Deus aconteceu ali. Amém. Eu vi uma grande chuva de espadas verdes. Elas vinham e caíam no meio da congregação, uma grande chuva de espadas verdes. Amém. Quando o irmão Altair estava louvando, eu tive uma visão. Eu vi, eu não sei o que era, como se fosse um anjo, mas ele era feito tipo um gás verde. E ele botava na sua cabeça um capacete, mas esse capacete fechava tudo. Só deixava a parte da frente aberta. E esse capacete era verde, muito verde, como se fosse um coco. Exatamente como se fosse a casca de um coco, mas bem lisa assim. Uma coisa bem simples. E foi-te colocado uma veste, como se fosse uma veste de pano de saco, uma bem simples mesmo, uma veste bem rústica assim. E essa veste também era verde. Amém. Mais alguém aqui? No momento que o Júnior louvava ao Senhor, eu vi acontecer uma guerra. Anjos travavam uma guerra muito violenta na região celeste, anjos com demônios, e essa guerra era muito terrível que acontecia. Eu via anjos cansados dessa peleja, e no momento em que os anjos pelejavam, o louvor chegava aos céus de uma forma muito gloriosa. Eu vi os céus abertos, e o que resplandecia a luz que emanava do trono da glória de Deus, e anjos que estavam prostrados diante do trono. A exaltação era plena, era absoluto o louvor que chegava rompendo os céus e chegava diante do trono do Todo-Poderoso. Deus travou, os anjos travaram a guerra nessa noite, por alguns que estão aqui dentro, por profetas que estão aqui dentro. Deus travou uma guerra. Aleluia! Tem pessoas aqui dentro, diz o Senhor, que eu tenho ciúmes, eu amo de uma forma extraordinária, diz o Senhor. Por isso essa guerra foi travada, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu vejo a sua capa dourada, e o vento do Senhor, ele sopra sobre você, de modo que a sua capa é elevada, e o vento vai soprando sobre você, o vento do Todo-Poderoso. Aleluia, Deus! Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, a unção é maior. Diz o Senhor, eu tenho um novo tempo, diz o Senhor, e a minha voz não pode ser detida, diz o Senhor. Eu elevarei e romperei barreiras, diz o Senhor, e surdos ouvirão a minha voz, diz o Senhor, sobre a tua vida, minha serva. Assim diz o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Receba os meus olhos de fogo, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia! Mestre, a visão que o Rômulo entregou sobre os talheres, essa visão eu tive ela no começo dos louvores,
E algumas pessoas aqui receberam esses talheres, eram garfos e facas. Eu via, quando o irmão André falava da guerra na região celeste, eu via alguns anjos grandes, fortes, poderosos se dirigirem até os irmãos da Bahia e ficarem do lado deles e acompanharem eles, mestre, nesse exato momento. Amém. Até aqui. Nada mais. Vamos agradecer ao Deus único. Obrigado, Deus, pelo teu sustento às nossas vidas, pela graça que nos tem sido derramada. Dá o retorno da tua graça, da tua paz aos teus servos, aos seus lares, com alegria, de modo que nem percebam o caminho, ó Deus. Sejam conduzidos pelos teus anjos, conduzidos pelo teu Espírito, conduzidos pela tua glória, e que tu possas continuar a ministrar-se em cada coração, em cada mente, as tuas grandezas, as quais nós precisamos e necessitamos para adentrarmos ao teu reino, Deus, e termos o sentimento necessário para sermos os eternos adoradores. Assim, toma-nos, Deus, nas tuas mãos, conduz-nos, pois nós sabemos que servimos ao único e poderoso Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Eu via, mestre, o Senhor erguer a irmã Daiana. Eu via o Senhor descer e erguer a irmã Daiana e ela caminhando. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Deus. Glorificado seja o teu nome. A capa é dela. Aleluia. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Aleluia, Deus. Santo e exaltado seja o teu nome. Aleluia, Deus. Deus vivo. Eu vejo atrás de ti uma capa. E vejo várias capas te rodeando. E na tua frente, eu vejo aquele homem. E ele roda aqui na tua frente. Ele roda. Ele roda. Ele roda. E assim diz o Senhor teu Deus: tu pediste e eu te entreguei. E faça uso da primeira, porque eu te darei 1, 2, 3 capas sobre ti, pois eu te levantei. Santo e exaltado seja o teu nome. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Capacita-nos, Deus, a te servir. É tudo o que queremos, Senhor. Queremos estar naquele banco, Deus, onde as lições são sempre de como ser servo, Deus. Essa é a sala de aula que nós queremos entrar, Senhor, e da qual não queremos mais sair, Deus. Porque te servir é o nosso prazer, é a nossa vida, Deus.
Aleluia. Deus, leva-nos, Senhor, na tua graça. Leva-nos debaixo das tuas onipotentes asas. Pois nós lutamos, Deus, para alcançar um coração sábio e curvado a ti. Quando te foi entregue a profecia pela irmã Cláudia, quando ela falava de um homem que rodava à sua frente, eu vi o homem rodando e as capas saíam dele, e as capas iam sobre você. Eu vi um anjo, Deus me mostrou um anjo, e esse anjo era muito forte, e ele tinha na mão, rodava uma bola, uma pedra, e ele rodava, era semelhantemente uma corda, ele derrubava prédios imensos no Brasil. Diz o Senhor nesta noite, até aqui. Aleluia, Deus. Amém. No momento dessa profecia do André, mestre, eu vi aviões preparados, malas prontas, e eu via homens de togas correrem e pegarem esses aviões, mestre, como se fugissem. Amém. Aleluia, Deus. Deus vai surpreender de uma maneira inacreditável os corruptos da nação brasileira. Aquilo que eles nunca pensaram virá sobre eles. E eles vão fugir dos homens e vão cair na mão de Deus. Deus vai cobrar tudo deles, cada sentença maldosa, cada sentença que eles quiseram interpretar maldosamente, toda distorção de lei, todo favorecimento aos seus colegas, malditos juízes desgraçados da nação brasileira, que sejam rebaixados a menos que um animal jogado na rua. Desgraçados, não vão usufruir até o fim dos seus dias tudo que roubaram. Não vão. Malditos e desgraçados, sejam os juízes da nação brasileira, sejam os juízes norte-americanos, racistas malditos, desgraçados sejam. Eles não vão escapar, porque o Senhor nosso Deus tem dito: eu faço justiça e juízo sobre a terra, porque dessas coisas eu me agrado. Aleluia, Deus! Eita, aleluia! Aleluia! Eu cheguei na terra, diz o Senhor. Eu cheguei na terra, diz o Senhor. Eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para sentenciar os poderosos das nações, diz o Senhor. Pensaram que eu não via Brasil? Eu desci sobre o Brasil para sentenciar os poderosos. Assim diz eu, o Deus da geração Jesus Cristo.
canto, rimante, canta, labaricantos, demanto, ricanto, decanto, decanta, labaricanto, demanto. Os homens vão descobrir que Deus não está morto. E Deus conta com o seu povo chamado Geração Jesus Cristo, para que ninguém diga foi obra do acaso ou um fenômeno natural. Usa o teu Facebook para divulgar. Te prepara para gravar os vídeos que serão necessários, para que todos saibam que não foi a natureza, mas foi o Deus que fez a natureza. Mestre, no momento que o irmão André estava direcionando para o Senhor a profecia, o anjo lhe trouxe 11 togas e colocou nos seus braços. E todo momento que o André profetizava, o Senhor estava com essas togas levantadas ao céu. E quando termina a profecia, o Senhor joga no chão. Decanto, decanta, labaricanto. O Senhor joga essas togas no chão e todo o povo da geração Jesus Cristo pisa sobre essas togas. Aleluia. Decanta, labassorimica. Ricanto, demanto, ricanto, decanto, decanta, labassorimica. Escutem, juízes brasileiros, eu cuspo na cara de vocês. Vocês são lixo, vocês fedem, vocês são podres. O traveco que vocês são e as putas que vocês são nesse fórum da praça aqui, vocês são putas e travecos, juízes de merda, canalhas, a hora de vocês chegou. E as togas, mestre, elas continuam sobre o chão, e o povo da geração Jesus Cristo passa por cima delas. Aleluia. Ricanto, remante, canta, lava, soca. Aleluia, aleluia, Deus, aleluia. Jesus é o teu nome, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Algo mais? Santo Deus, conta conosco. Não porque nos achamos capazes, Deus, mas porque te amamos e sabemos que tu precisas de alguém. E sabemos também que tu não tens mais ninguém. Então não estamos aqui, Deus, como aqueles que se dizem: ah, o Senhor só tem a gente, nós somos os maiorais. Não, Senhor, nós somos os pequeninos, nós somos os servos, que mesmo na fraqueza ousamos dizer: se tu podes, conta conosco. Ó tu que das pedras transforma em filhos a Abraão, conta conosco. Usa-nos sem nem sequer sabermos como ou entendermos, mas usa-nos. Lembra-te que tu usaste uma mula, Deus. Usa nós também. Não somos melhores que uma mula, Senhor. Não nos consideramos melhores que aquela mula, Deus. Aquela mula foi bem-aventurada, pois o teu Espírito falou pela boca dela, Deus. Aleluia, Deus. Usa-nos, Senhor. Conta conosco, mas não deixa esta nação repousar em berço esplêndido sobre toda essa hipocrisia e canalice e corrupção. Aleluia. Porque o grito dos trabalhadores, Senhor, chega aos teus ouvidos. As viúvas injustiçadas, Senhor, têm lágrimas diante de ti.
Tu sabes tudo, Deus. Não deixa uma injustiça sem passar no teu tribunal, Deus. Louvado seja o teu nome. Glórias ao teu nome. Deus vivo. Deus de justiça. Aleluia, Deus. Deus todo-poderoso. Aleluia, Deus. Abriu-se janelas do céu. E Deus nos mostrou muitos abutres. E sobrevoavam. E eles desceram famintos. E eles desceram para comer cérebros. E eu vi ele comendo os cérebros de juízes, de poderosos desta terra. Louvado sejas Deus! Eles arrancavam os olhos dos juízes. Profetas, alguns dos profetas receberam lentes de Deus nessa noite, lentes de Deus nesta noite, enxergarão mais além, diz o Espírito Santo de Deus. No momento da profecia do irmão Davidson, eu via as cadeias sendo abertas, pessoas que foram presas injustamente serem libertas. Eu via manicômios serem abertos e pessoas que foram feitas loucas serem libertos. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Quando o Senhor chegou perto da câmera, um leão vinha e tomava a face do Senhor.
E era o Senhor e esse leão falando. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Algo mais. Profetiza, ó filha do homem, assim diz o teu Deus. Aleluia, meu Como assume ele que é do micano. Aleluia. Alai, que como amassai. Aleluia. E anás, que era que é do micano. Alai, que amassou. Tem fogo na tua boca, ó mulher. Tem fogo na tua boca, mulher. Por que tu me pediste isso? Eu, o Senhor, te entreguei. Então profetiza assim. Louvado seja o teu nome. A Deus. Glórias ao teu nome. Aleluia a Deus. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Aleluia. Eu estou operando muito nessa noite e o Senhor está me mostrando óculos sendo colocados em alguns nessa noite na congregação. Aleluia a Deus. Se tu não creres nesta casa e muito menos no sacerdote do Deus Todo-Poderoso, e até mesmo nas palavras dos profetas, que vieste fazer neste lugar, diz o Senhor, que vieste fazer aqui, diz o Deus Todo-Poderoso. Aleluia a Deus. Leva contigo esta palavra, e o que tu farás delas, diz o Senhor? Tu serás como Caim, forasteiro sobre a terra, fugitivo. Diz o Senhor: carrega a minha espada. E que tu farás dela, diz o Senhor? Yaço e Raman, Piribicai, Piribicandarai. Diz o Senhor. Você está vendo? Toda a terra, sobre ela existe cova, diz o Senhor. Pelas palavras do meu servo, eu arrancarei até da sepultura e trarei a vida, diz o Senhor. E alguns neste lugar, diz o Deus Todo-Poderoso, correrão largamente sobre a terra e cairão na cova por desprezarem a minha palavra que traz os mortos à vida. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Todo aquele que crê em mim, diz o Todo-Poderoso, sairá da sepultura, da morte para a vida, diz o Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Louvado seja o teu nome. Tem flechas que acertou corações nesta noite, mas não foi para a vida, foi para a morte, diz o Senhor, porque tu não creste nas minhas palavras, insiste nos teus passos contumazes e desprezar o meu altar, diz o Senhor. Ainda dizes assim: não é assim que Deus fala, não é assim que Deus fala. Eu mostrarei, diz o Senhor. Eu vejo um relógio de fogo e os seus ponteiros giram apressadamente, diz o Senhor. Eu trago o meu tempo, o tempo do juízo, diz o Senhor. Vem velozmente sobre a vida de alguns deste lugar, diz o Senhor. Eu não falo por parábolas, eu arranquei todas as máscaras, eu falo face a face com cada um de vós, diz o Senhor. Tem fogo também na tua cabeça, diz o Senhor. E que a nassúbia, alai de como a nassuia, anai de como anai, andará de que anai, anai de anassúbia. És contada como uma profeta nesta casa, assim diz o Senhor. Deus está trazendo o sangue dos escravos lá do passado para ser cobrado hoje, para ser cobrado hoje, diz o Senhor. Este é o tempo da vingança do Senhor, o Deus da geração, Jesus Cristo. Todos os poderosos da terra verão que há um Deus, o Deus da geração, Jesus Cristo. Aleluia! É Ele que vem soltando pelos montes, é Ele que vem soltando pelos montes, e os seus olhos são como chama de fogo. Aleluia, Deus! Eu vejo a tua capa sobre os teus ombros. Vejo ela sendo amarrada. E a ponta da tua capa balha como um vento batendo. Ela balha. E sobre a tua capa, aquelas capas que rodeavam sobre ti, elas começam a encaixar sobre os teus ombros. Ela começa a encaixar sobre os teus ombros. Mas somente a primeira foi amarrada. Aleluia. Aleluia. Momento da profecia da irmã Cláudia para você, né? 3 rolos de pergaminho desciam do céu e eram entregues nas tuas mãos. Amém. Mestre, no momento da profecia do irmão Alexandre, aonde ele dizia que Deus estava cobrando sangue dos escravos, eu via esses prédios ou essas casas que são tombados como patrimônio histórico, lugares como castelos, como Pelourinho na Bahia, e várias casas antigas no Rio de Janeiro,
serem destruídas. Inclusive eu vi a Quinta da Boa Vista, chamado Palácio Imperial, afundar no momento da profecia do irmão Alexandre. Amém. No momento que o irmão Alexandre falava, em nome do Senhor, eu vi muitas trovoadas no céu, trovões, relâmpagos. E os céus, como um espelho, eu vi ele trincar. Eu vi Brasília, o prédio, aquele monumento, rachar de cima a baixo, ali onde fica a Praça dos Três Poderes, onde fica toda a concentração política. Eu vi rachar Brasília nesta noite, pelo poder. Deus nesta noite rachou Brasília, diz o Senhor. Eu rachei Brasília, diz o Senhor. Eu vejo o presidente do Senado, o presidente, o filho do César Maia, Rogério Memória. Eu vejo eles como os ratos, e vejo uma grande gaiola sendo preparada, e eles vêm entrando, e aquela gaiola está preparada para eles, mas eles não têm para onde fugir, só tem aquele caminho. Então a gaiola é fechada e eles são trancados ali dentro. Há um juízo tão terrível na vida desses homens, mas tão terríveis. Assim diz o Senhor: a minha ira é tamanha contra o sistema político do Brasil. A minha ira, a minha indignação é tamanha contra o sistema político brasileiro. São homens corruptos, são piores que ratos, são os vermes dos vermes, são porcos, são lixos, que eu abomino eles todos, diz o Senhor. E não tem ninguém na terra digno. Esses homens são os vermes dos vermes, diz o Senhor. Tamanha é a minha ira contra eles, diz o Senhor. Aleluia. Deus manda te dizer que hoje Ele cumpriu parte da promessa que Ele havia te feito. Na tua cabeça tem fogo. Eu te acariciei muitas noites no berço em que tu dormia, diz o Senhor.
Este dia eu marquei contigo o encontro, diz o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Eis aí a brasa e o fogo sobre a tua cabeça, menina. Tu és a minha menina, diz o teu Deus. A minha cria, diz o Senhor. Aprendeste comigo, diz o Senhor. A minha cria, a minha menina, diz o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus o teu nome. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Assim me manda te dizer o Senhor: eu serei contigo em cada passo. O teu temor a mim me agrada muito. E eis aí, apresento a toda a cristandade, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, a última capa dos profetas antes da minha volta gloriosa. Diz o Deus Todo-Poderoso, cujo nome é o Senhor da geração Jesus Cristo. Tu és maravilhoso, meu Senhor. Aleluia. Ó Elias, ó meu irmão, galopo em juízo para saciar tua fome e tua sede de justiça. E firmo compromisso contigo, irmão meu. O tempo não irá se passar se a podridão deste país não vir à tona. Pois eu cumpro a minha palavra contigo, meu irmão. Assim diz Jesus Cristo a ti, meu mestre. Durante a profecia do irmão André para Daiane, eu vi o Davidson, ele dava as duas mãos a Daiane. Então eu vi os dois andar, segurando um na mão do outro. E diante dos dois eu via um grande mar. Então eles soltavam um a mão do outro. E com as duas mãos de cada um, eles abriam o mar e dividiam aquelas águas, mestre. Amém. Aleluia. Bendito Deus, te glorificamos e suplicamos somente, como aprendemos com o nosso Mestre, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, Deus. Em nome de Jesus, leva-nos, pois aqui estão, com certeza, os últimos guerreiros. Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.